Oi, pessoal. Temos aqui mais um problema do Profimate, de seu Exame Nacional de Acesso realizado no ano de 2015. É a questão de número 31, cujo enunciado é: em um certo país, os possíveis números de telefones celulares eram formados por 8 algarismos, utilizando-se registros de 0 a 9, iniciados obrigatoriamente com 9, 8 ou 7. Com o crescimento da população, houve a necessidade de se criar novos números. Os números antigos foram mantidos, apenas recebendo um algarismo novo em seu início, passando assim a ter 9 algarismos. Já os números novos, formados também com 9 algarismos, têm uma única restrição de começar com o dígito 9. Desta maneira, quantos números a mais foram criados? Bem, evidentemente que muito importante para a resolução dessa questão é o entendimento completo do enunciado. Para que você resolva essa questão, é interessante que você tenha aquela noção do princípio fundamental da contagem, né? E também conhecido pela sigla de PFC. E também o seguinte, que você, evidentemente, dentro do princípio fundamental da contagem, tenha também aquelas noções do que você pode chamar de arranjo, combinação, permutação, né? E saber como utilizar esses conceitos de forma a não cometer erros, porque os problemas às vezes são feitos pelos examinadores justamente induzindo o erro dos alunos. A partir daqui, eu desenvolvi aqui a resolução da questão é o seguinte: os dígitos que podem ser utilizados são de 0 a 9, porque o enunciado foi dito aqui, dígitos de 0 a 9, né? Bem, então vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos aqui, portanto, quantas posições? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos 10 posições, muito cuidado. Quando você viu de 0 a 9, o 0 é incluído e o 9 também, os extremos. Quando a gente vai contar, são 10. A situação inicial é a seguinte: nós temos números formados por 8 algarismos. Então, eu coloquei aqui, olha, 8, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São essas barrinhas verdes aqui. Mas o examinador diz que, obrigatoriamente, na primeira posição, eu tenho os números 9, 8 ou 7. Perfeito? Então, o que é que acontece? Quantos números ou algarismos eu posso colocar na primeira posição? Eu posso colocar apenas esse aqui, 9, 8 ou 7. 9, 8 ou 7 são 3 algarismos. Então, tá aqui, ó, 3 algarismos eu posso colocar nessa posição. E nas demais posições, já que aqui eu tenho 8, eu posso colocar 10 algarismos em cada uma delas, porque cada uma delas pode ter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Então, pelo princípio multiplicativo, que a gente já estudou anteriormente, para eu saber o número de telefones, é só multiplicar a quantidade de telefones que eu posso colocar na primeira posição, pela segunda, pela terceira, pela quarta, pela quinta, pela sexta, pela sétima, pela oitava. Para essa multiplicação, aqui eu tenho 7 vezes, então é 10 elevado a 7, vezes 3. Então eu tenho 3 vezes 10 elevado a 7 telefones nessa situação inicial. Bem, passando-se para outra situação, que é a situação nova, os telefones possuem 9 algarismos, mas o examinador diz que na primeira posição é o número 9 obrigatoriamente. Então o número 9 estaria aqui. Evidentemente que, como esse número é fixo, que é o próprio número 9, na realidade ele só tem um algarismo aqui, para a gente utilizar no princípio multiplicativo. Mas eu não tenho, por exemplo, que utilizar também para os telefones antigos, nós estamos tratando aqui de telefones antigos nesse item, é o 3 posições aqui, 10, 10, 10, 10, 10, como a gente calculou anteriormente. Então, na prática, os telefones antigos eles ficam com o mesmo número, 3 vezes 10 elevado a 7, porque eu apenas acrescentei o 9 na frente. E aqui existe o que nós chamamos de pulo do gato da questão. Veja bem, se eu calcular agora o número de telefones novos, quantos telefones novos eu vou ter? O telefone novo, ele acrescentou um dígito, né? Então eu tenho aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O telefone antigo tinha 8 dígitos, mas esse dígito é fixo, só garantia 9 é fixo, não é? Mas com um detalhe, eu vou poder utilizar 10 algarismos nessa posição aqui, que seria a primeira posição de 8 algarismos. E aqui nós temos aquelas 7 finais, né? Ora, se eu posso utilizar 10, aqui eu só posso utilizar 1, então é exatamente esse aqui, ó. É o princípio multiplicativo, 1 vezes 10, 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 que dá o quê? 4, 8. Eu tenho 10 elevado a 8 telefones, porque quando eu multiplico por 1,
vai ser a mesma coisa, 10 a 8. Mas aí é o seguinte, essa é a quantidade de telefones novos, mas acontece que eu já tinha os antigos. O examinador pede que você diga qual é a quantidade de telefones de números que foram criados a mais. Olha, a mais. Perfeito? Então, não podemos contar os já existentes. Perfeito? Então, a quantidade de telefones criados, se você fosse observar, olha aqui, quanto é a quantidade total de telefones agora que eu posso ter? 10 elevado a 8. Mas eu não tinha anteriormente 3 vezes 10 elevado a 7, eu faço a subtração. Para calcular isso, se a gente colocar os dois no mesmo número, eu vou colocar aqui como se fosse 10 a 7 em evidência. Eu disse que esse aqui é 10 que multiplica 10 elevado a 7. Como na realidade isso aqui tem um 1 em cima, quando eu, mesma base eu somo 1 mais 7 dá 8, que é igual a 10 elevado a 8. Menos 3 vezes 10 elevado a 7 que eu transcrevi aqui. Aí o que é que eu faço? Olha, isso aqui não é igual, eu posso justamente subtrair aqui 10 de 3, que dá 7, que multiplica 10 elevado a 7. O que é 10 elevado a 7? É o número 1 e 7 zeros. Olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfeito. E 7 vezes isso dá o 7 mais 7 zeros. Que o 7 vezes 1 dá 7. Aí aqui é só a gente ajustar, né? Ó. Isso aqui, se eu colocar os pontos, né, ficaria 70, mas a resposta, 70 milhões, que seria o item D de dado. Vamos lá, marcar a opção que seria a correta, né? Nossa aqui, D de dado, 70 milhões. Agora eu queria que vocês avaliassem se gostaram da nossa videoaula. E caso tenham gostado, por favor, inscrevam-se no nosso canal. Até a próxima!